Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem, na graça e na paz de Deus nosso Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano, eu junto com a minha esposa Caroline mantenho este canal e este grupo de estudo. Sejam bem-vindos, se inscrevam na nossa página, no nosso canal no YouTube, para acompanhar os estudos que fazemos normalmente às terças e quintas. Algumas vezes, por conta de alguns compromissos, os dias podem mudar. Às terças estamos estudando livros missionários da Luz, da coleção de livros do André Luiz. Já estudamos O Nosso Lar e Os Mensageiros. E às quintas-feiras estamos estudando um livro da base da doutrina espírita, atualmente o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Então, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, tire suas dúvidas conosco, participe, interaja, tá bom? A participação de vocês é muito importante. Estamos tentando chegar a um total de 50 inscritos no YouTube, para que possamos voltar a fazer as nossas lives. Atualmente eu estou colocando aqui o estudo direto no YouTube por áudio. Porque como eu não consigo abrir live no YouTube, por falta de inscritos, acaba que gravar um vídeo e subir o vídeo é muito demorado, é muito pesado, tá bom? Bom, nossos estudos normalmente têm uma prece de abertura, o estudo em si, vibrações e a prece final, tá bom? Como eu disse, estamos dando início hoje ao capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz. Eu já dei uma olhadinha, ele é um capítulo bem extenso. Ele tem nada menos do que 33 páginas aqui no livro. Então a gente vai estudar em torno de umas 4, se muito, 5 páginas por semana, tá bom? Para que a gente possa sempre ir fazendo as pausas e conversando a respeito do tema e da forma como o André Luiz vem expondo pra gente o que está acontecendo, tá bom? Bom, já falei demais, vamos dar início então aos estudos dessa noite. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de aqui nos reunirmos em seu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus que vem até nós nos acompanhar e a todos os nossos benfeitores, nossos mentores e todos os bons irmãos que vêm neste momento até nós, nos ouvir, compartilhar suas experiências, compartilhar suas energias conosco e com todos que vão nos acompanhar no vídeo gravado dessa noite. Agradeço já antecipadamente a presença de cada um desses irmãos, tanto dos encarnados que nos assistirão, quanto aos desencarnados que aqui estão, que são sempre muito bem-vindos, pois ficamos felizes em poder colaborar de alguma forma, com algum entendimento, mas com certeza aprendemos muito mais do que temos até a ensinar. Obrigado, Pai, por tudo, por tanto, por cada um de nós. Ficamos na luz e na paz de Deus. Saibamos aproveitar muito bem o estudo dessa noite. Graças a Deus. Bom, no capítulo 12, que era um capítulo, eu achei ele longo, que eram 15 páginas, descobri que esse aqui tem o dobro, e o André Luiz nos passou de uma forma muito detalhada, mas ao mesmo tempo muito delicada, né? A forma de escrita dele, ela é muito minuciosa, muito detalhista, mas não é um detalhista cansativo, é um detalhista de quem observa com o coração o que estava vendo, o que estava vivendo, né? Ele nos mostrou a preparação para a reencarnação, todas as decisões que podem envolver uma preparação, uma reencarnação, a questão dos atributos físicos, o planejamento do corpo físico que a gente pretende habitar, né, que a gente pretende utilizar na próxima encarnação, ela é feita em detalhes, com direito à escolha, vamos quase dizer assim, órgão a órgão que vai compor aquele organismo. É sensacional. Quem não acompanhou, volta aí no grupo, e essas aulas já estão no YouTube também. Volta nesse estudo, estudo. Volta nesses estudos, eles já estão no YouTube. É muito bom, gente. Planejamento reencarnatório é emocionante.
E agora no 13 ele vai começar a falar sobre a reencarnação em si. Então vamos ver aqui o que o André Luiz nos traz, tá bom? Vamos aos estudos dessa noite, graças a Deus. Capítulo 13 é reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou para visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Lembra no capítulo anterior? Segismundo estava cabisbaixo, estava preocupado ali com o planejamento reencarnatório dele, porque ele estava voltando para resolver essa questão com esse casal, e esse Adelino, que vai vir a ser o pai dele, rejeitava qualquer intuição, qualquer sensação de ideia de aceitar ele como filho. Então ele estava meio entristecido, muito preocupado. Conversou acho que com o Alexandre, o instrutor que está acompanhando o André Luiz. Ele foi mais esclarecido ali. E agora vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que eu iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, me fascinavam as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Já na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Ele nunca acompanhou a reencarnação, a passagem do plano espiritual para o plano carnal, no sentido de reencarnar no corpo, né? Não de estar desencarnado aqui na crosta. Isso ele já conseguiu há mais tempo. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e uma ansiosa expectativa. Alexandre me explicou, por excesso de gentileza, que em outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de uma confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em um pitoresco campo do subúrbio, qual um ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, me informou que havia sido notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe que trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, sempre quando vai se dar a reencarnação, a família que vai receber o reencarnado, vamos chamar assim, passa por um processo de aceitação. Então, começa a ocorrer uma aproximação daquela entidade que vai reencarnar com a família que vai acolhê-lo. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e nos espera lá dentro. Foi uma excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal, Adelino e Raquel, tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, do qual adivinhei ser o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu a nossa presença. Dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é o Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando compulsivamente. O instrutor o acolhia como pai, e após ouvi-lo durante alguns minutos, lhe falou de forma compassiva: se acalme, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores?
se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permaneceram ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor já em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: eu reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia, enternecido, sorriu feito um pai e respondeu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades se fosse com ele? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, homem, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os seus semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades de regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações que não são justificáveis. Fixando mais detidamente a atenção ao casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: observemos Adeline e Raquel, vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhamos-los em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Indagou a senhora, tentando uma conversa afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. Viajará na próxima semana, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, um tanto desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista do semelhante demora? O marido olhou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre fez um significativo gesto com a cabeça e nos falou preocupado: em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se então, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de nos ouvir nesta noite.
Então é que interessante, né? Vamos recapitular um pouquinho aqui. Primeiro, o Segismundo, que está para reencarnar, está desapontado com relação ao Adelino, porque tinha um combinado deles no plano espiritual. Ele já havia perdoado, né, o Segismundo. Mas agora, quando chegou a época dele se aproximar da família para reencarnar, muito provavelmente no período de sono da família, quando os espíritos se encontram, ele esteja sofrendo essa rejeição por parte do Adelino, né? Porque eu falo que acontece essa aproximação do espírito reencarnante da família que vai aceitá-lo? Porque a gente vivenciou isso com a chegada do Pedro. A gente tem isso, a gente já fazia os trabalhos em casa com frequência. E nós recebemos, né, a notícia da espiritualidade de que a Sofia ia ter um irmão, que a gente devia se preparar para isso. E a gente ficou meio assustado, porque por mais que a gente já tivesse, aceitado isso no plano espiritual, aqui no carnal a gente não lembrava, né? E a gente ficou meio assim, não é hora. Agora não é hora não, tá bom só, a gente não quer 2 não. E a Carol na época usando anticoncepcional, acho que ainda era inclusive aquele anticoncepcional adesivo. Aí a gente falou, não é hora, tal. E aí em uma das sessões de trabalho, veio primeiro uma mensagem do espírito reencarnante. Até então não era o Pedro, não tinha o nome Pedro, né? Mas ele falando assim, eu tenho a carta aqui, ela é emocionante, né? Ela falando, papai e mamãe, eu sei que vocês vão dar conta, vocês têm muito amor para me dar, vocês vão dar conta de cuidar de mais um, sim, não se preocupem. Eu sei que aqui eu vou ser muito amado e eu vou ficar junto com a minha irmã. E aí a gente, né, ficou meio assim, né? A gente, poxa, mas caramba, né, mais um, né? Aí passou para um outro trabalho e a mensagem que veio foi assim: olha, a Sofia vai ter um irmão. Não é melhor você parar com o anticoncepcional, deixar o seu corpo se limpar dessa carga hormonal para que essa criança venha em um corpo saudável? Um corpo que não tenha que lutar contra o seu corpo? Aí a gente falou, checkmate, né? Vamos parar. E aí ela, vamos dizer assim, Carol parou com o anticoncepcional em julho. Em setembro ela estava positivando da gravidez do Pedro. E aí um pouco antes disso ainda a gente ficou meio... A gente se prende numas bobeiras, né? A gente recebeu uma orientação hoje, né? Como a gente se prende a futilidades. Coisas fúteis que não mudam 1 milímetro na nossa encarnação aqui. E ele assinava na época as cartas, a gente recebeu essa, acho que mais uma, como Hector. E aí a gente ficou com aquela, puxa, Hector, que é Brasil, né? Hector me parece uma coisa tão latino-americana, assim, fora do Brasil, né? Uma coisa mais espanhol, assim, tal. A gente ficou meio Hector. Pô, Hector, o nome não vai casar, né, meu? Aí veio mais uma comunicação dele falando assim: papai, mamãe, hoje eu entendo, fui orientado, e eu entendo que o nome pouco importa. O nome não importa, né? O importante é o amor que eu vou receber,
o carinho, toda a ajuda para pro meu crescimento, para minha melhoria, encarnado, né, tudo mais. Mas como vocês estão na dúvida de nomes, segue uma lista de nomes que me agradam, né? E ele passou ali uma lista de uns 6 nomes, eu acho, dentro dos quais tinha Pedro. Sabe assim, tinha João, Pedro, não vou lembrar, eu lembro muito do João, do Pedro, acho que tinha Manuel. Aí eu falei pra cara, Pedro é bem legal, né? E aí a Carol falou assim, puxa, eu acho tão forte o segundo nome do seu avô, que era Sebastião Valentim, e se a gente colocar Pedro Valentim? Falei, nossa, fica bonito, né? Gostamos. E aí a gente adotou o nome de Pedro Valentim. Então sim, existe esse contato, existe essa aproximação, né? Aquele espírito que vai reencarnar, ele vai se afinizando mais ainda com a família, ele vai entendendo o ritmo da casa, das pessoas que ele vai encontrar. E pelo que ele está mostrando aqui, isso só se confirma. É a primeira vez que eu leio o livro, tá, gente? Então eu estou passando primeiro a minha experiência, para vocês verem como o que o André Luiz colocou aqui no livro. Esse livro acho que é de 1950, mais ou menos. Estamos falando aí de 76 anos. Se confirma, tá? Continua válido. Não expirou, não. Vamos aqui mais umas 2 paginazinhas aqui, tá bom? Que o áudio já tá ficando bem longo. E aí o Alexandre fala que ele vai interagir ali. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se então da criança, um belo menino de 3 anos aproximadamente. Colocou-lhe a mão direita sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando um novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de um infinito carinho. Mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida. Não sei, Joãozinho, ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E o que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Fica sim, meu filho, respondeu a senhora sorrindo. Então por que ele fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob uma forte impressão, a genitora esclareceu a criança com paciência muito carinhosa. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve seu pai demonstrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre o pai e a mãe, e tornou a falar: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família foi tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira. Sentiu então que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com uma nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Aliás, estou satisfeitíssimo, como no nosso último dia do nosso passeio na serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa.
Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, é preciso ficar quieto para pensar melhor. A dona da casa mostrou logo um largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo no semblante juvenil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa, perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou um expressivo olhar com a esposa e falou para o pequenino: Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar as tuas preces. E sorrindo com uma paternal alegria, acrescentou: Mas você já sabe orar, Joãozinho? O pequeno respondeu satisfeito: Mamãe me ensina todas as noites a rezar por você, quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto, de mãos postas, e recitou: Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Lhe dê saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Que assim seja. O genitor, que se apresentara tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos de água, sensibilizados nas fibras mais íntimas, e fixando amorosamente o filho, murmurou: Você está muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: A palestra do João me fez um enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir o estado da minha alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim, na qualidade de um vigoroso inimigo. Por vezes rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas do que lutando noite a noite em sonhos cruéis. A esposa, então, admirada, observou carinhosa: Creio que deverias descansar um pouco. Comovida ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: Eu tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob uma incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar de forma consciente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim estendendo as mãos, na maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, um inexplicável terror me invade o espírito. Eu tenho então a impressão de que ele deseja me assassinar pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, sempre acabo fugindo, num misto de ódio e repugnância. Nossa, que pesadelos horríveis, terríveis e longos. E modificando o tom de voz, acrescentou: Admito que estou sob fortes desequilíbrios nervosos, sem me entender com um motivo. Por que então não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se seu espírito vagueasse através de longas recordações. Em seguida, fixado na companheira com os olhos muito brilhantes, acentuou: Talvez eu não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão.
As lutas grosseiras do mundo me impuseram o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei eu abandonado a oração? Então você vê, eu vou parar por aqui, vou acabar a página. E de olhos molhados e pensativos prosseguiu. Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Ensinada a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, eu sentia a bondade divina em todas as coisas, e ajoelhava-me confiante ao pé da minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura, que sinto agora a necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações de emoção. Ergueu-se então emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria na conversa, chamou o filhinho a se pronunciar, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino numa intraduzível claridade. Contemplou a mãezinha, enternecido, e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Então, vou parar por aqui. Vocês vejam, né? Às vezes a espiritualidade, ela precisa nos passar algum recado, precisa nos apoiar em alguma situação, nos ajudar em alguma situação que a gente está passando mesmo, né? E às vezes nós estamos muito fechados para receber essa orientação. Nós criamos em volta de nós um campo magnético tão pesado, uma energia tão densa, que eles não conseguem nos acessar. E aí eles, munidos da grande sabedoria que Deus permite que tenham, se utilizam de outros mais acessíveis para chegar até nós, como por exemplo as crianças. Por isso que muitas vezes as crianças soltam frases, falam coisas que você ouve aquilo e você fala: meu, isso não pode ter vindo uma criança, cara. E aí você vai estudando, vai escutando mais palestras, vai se educando, e você entende que naquele momento provavelmente é um dos nossos mentores, algum dos nossos mentores se comunicando com a gente naquele momento, através da criança. Como a criança ainda ela é muito pura de pensamento, de energias, no sentido de o corpinho está se desenvolvendo, por mais que os espíritos, nós como espíritos sejamos milenares, tenhamos aí toda uma carga evolutiva que a gente vem encarnando aqui para melhorar, né? Para sanar esses débitos e tudo mais. A criança, ela ainda conta com o véu mais fino do esquecimento. Ela ainda está muito ligada ao plano espiritual. Ela é muito mais acessível. E muitas vezes elas são utilizadas pela espiritualidade. Então temos que ficar muito atentos ao que as crianças falam. Muita gente ouve a criança fala alguma coisa assim, sabe, quando a gente fala assim, uma coisa muito adulta, vamos dizer assim, e tem pessoa que fica brava. Onde você ouviu isso? Quem te falou isso? Onde já se viu? Você tá inventando, E a criança não sabe nem, às vezes, o que ela falou. Ela só foi acessada, ela só foi o mensageiro, né? Então isso acontece muito. Aqui eles se valeram desse expediente, né? O Alexandre se aproveitou, entre aspas, no bom sentido, da facilidade de acessar a criança, e através de influxos de energia magnetismo bom, ele conseguiu interagir e passar a mensagem que ele precisava passar
para o Adelino. Então é muito interessante. E é uma coisa que as famílias vêm perdendo. Essa coisa de estar todo mundo junto à mesa, todo mundo junto conversando. Isso é o momento em que a espiritualidade pode agir. É o momento que você está fazendo um evangelho no lar, junto com a sua família, ou um estudo. É sempre o momento que a espiritualidade acaba tendo mais brechas para nos ajudar. Então é isso. Vou encerrar por aqui. Espero que estejam gostando. Comentem, compartilhem. Por favor, se inscrevam no canal. Precisamos muito chegar. Somos mais de 400 inscritos na página do Facebook. E não temos nem 25 inscritos no canal do YouTube. Se metade do pessoal do Facebook só se inscrever no YouTube, a gente volta a fazer as lives ao vivo, com imagem, não só o som. Então vamos aproveitar que aqui estamos cercados de bons irmãos, dos que vieram preparar o ambiente, dos que vieram nos acompanhar, dos que vieram aproveitar do estudo junto conosco. E vamos fazer as vibrações desta noite, emitindo nossos melhores pensamentos, nossas melhores intenções e energias àqueles irmãos que dela precisarem. Vibremos então juntos por todos os irmãos que se encontram em situação de rua, que se encontram abandonados, que eles possam receber a visita de bons irmãos caridosos, amigos, que lhes levem uma comida, uma água, um cobertor, ou mesmo que seja um abraço, para lhes acalentar o coração e o corpo. Vibremos por aqueles irmãos que estão adoentados nas clínicas, nos hospitais, nas UTIs, nas casas de repouso, nas clínicas de recuperação, nas clínicas psiquiátricas. Peçamos a Deus nosso Pai que o remédio necessário para o corpo seja ministrado da melhor forma, que o remédio para a alma chegue através desses pensamentos, dessas vibrações. Vibremos também por todos os irmãos que se encontram encarcerados, que eles possam pensar naquilo que fizeram, nos erros que cometeram, mas principalmente naquilo de bom que podem fazer quando retomarem a sua liberdade. Vibremos por todos os irmãos que vivem nos países em guerra, os países onde o povo sofre por conta daqueles que governam. Que o amor de Deus ilumine esses corações que estão no poder, transitoriamente, para que eles possam cuidar das pessoas, ao invés de cuidar apenas dos próprios interesses. Vibremos por aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Vibremos por nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos, pessoas que estão em nossas vidas. Vibremos pelos nossos vizinhos, dos mais próximos aos mais distantes, dos mais tranquilos aos mais agitados. Vibremos por aqueles que nos amam, por aqueles que não nos amam, e até mesmo por aqueles que nos odeiam. Que o amor de Deus, nosso Pai, atinja cada um desses corações, lhes dando a certeza de que o amor de Deus nunca nos desampara, que somos seres amados, respeitados, e que podemos sim amar, respeitar o próximo, aquele que está perto de nós, seja dentro de casa, seja nos limites de nossa casa. E assim, Pai amado, te agradecemos mais uma noite de aprendizado, de muita luz, de boas energias. Agradecemos aos nossos irmãos aqui presentes, os encarnados e os desencarnados. Desejo a todos um ótimo final de semana, que possam estar cercados de muita luz, paz, harmonia em seus dias e com aqueles que os cercam. Peço que se cuidem, que fiquem com Deus, para que possamos nos ver na próxima semana, no estudo novamente dos Missionários da Luz.
Já já eu subo o vídeo de ontem do Evangelho segundo o Espiritismo e o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.